Pronto. Então, vamos retornar à nossa aula, tratando sobre os atos administrativos. Nós paramos na passada, exatamente vimos a questão dos atributos, e agora nós vamos retomar os atos administrativos a partir das espécies. Então, nós temos várias espécies de atos administrativos. Por quê? Primeiro, os atos administrativos eles podem ser atos normativos, ou seja, eles podem ser atos que, na verdade, eles são normas. E, por isso, esses atos normativos, eles são gerais e abstratos. Nós temos que entender o seguinte, e aí nós temos que relembrar aquela pirâmide de Kelsen, né, que nós já falamos para vocês, esclarecemos em aulas passadas. A pirâmide, o ápice da pirâmide está exatamente a Constituição. Pelo menos é a versão atualizada, é a concepção atualizada da pirâmide de Kelsen. Abaixo da Constituição, nós temos aquela discussão a respeito das emendas constitucionais. Abaixo das emendas constitucionais, nós teríamos exatamente as normas supralegais, que seriam aqueles tratados internacionais que têm um tratamento diferenciado. Abaixo deles, nós teríamos exatamente a legislação. As várias leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, e tem aquela discussão a respeito das medidas provisórias. Por quê? A medida provisória, ela é um ato administrativo normativo, mas devido à determinação constitucional, ela é tratada como lei. Por isso que diz que ela tem força de lei. É porque ela não é lei, porque a natureza dela é de ato administrativo normativo, mas pela determinação constitucional é que ela é tratada como lei. Lembre-se que quando nós estudamos os decretos eles vão regulamentar as legislações. Por quê? Porque a legislação ela ainda tem um certo grau de generalidade e abstratividade. Então, para trabalhar isso, é que os chefes do executivo eles têm a possibilidade de baixar os decretos para dizer como as leis vão ser interpretadas e como elas vão ser executadas naquele âmbito administrativo daquele determinado poder. E, consequentemente, os ministros ou os secretários estaduais ou municipais, eles podem também fazer regulamentos, regimentos, e podem ser emitidos, então, pelos demais chefes, resoluções, instruções, portarias, e assim por diante. Ou seja, vão existir várias espécies de atos administrativos normativos. Mas todos eles vão, na verdade, regular alguma norma superior e vão dizer como a administração pública vai se portar diante daquela determinada norma ou para tentar executar aquela determinada norma. Então, por isso que nós temos a necessidade desses atos normativos. Os outros atos administrativos que nós encontramos são os atos chamados ordinatórios. Por quê? Porque eles têm a ver com o funcionamento da administração pública e tem a ver exatamente com o regramento da conduta de seus agentes. E aí nós temos as portarias, nós temos dois tipos de portarias. Nós temos portarias que são regulamentares e nós temos as portarias que são ordinatórias. Nós temos esses dois tipos, podemos ter esses dois tipos de portarias. E aí nós temos também avisos circulares, ofícios circulares, que vão dizer exatamente como as pessoas vão agir em determinadas situações. Por exemplo, a questão da carga horária. O docente ele tem a sua carga horária e cada instituição de ensino do qual ele participa, ela vai regular como é que o docente ele vai organizar a sua carga horária. Então, essa carga horária ela pode ser organizada através de uma instrução ou através de uma portaria. Nós temos também os atos negociais. E aí, o nome já está dizendo, né? Ele está remetendo a negócios. São atos relacionados a negócios. E o que é que tem a ver isso com a administração pública? Afinal, a administração pública faz negócios? Faz também. Nós temos que entender que a administração pública ela faz milhares de tipos de atos. Então, como ela faz diversos tipos de atos,
Entre eles, a administração pública, em determinadas situações, ela também atua de acordo com a sua vontade e ela atua em relação aos particulares ou em relação ao setor privado. É o caso quando a administração pública ela concede licenças, autorizações, permissões, ou precisa aprovar determinadas condutas, ou dar vistos, ou homologar determinadas situações dos particulares. Então, sempre que você tem esses atos em que a administração pública ela declara alguma coisa em relação ao interesse dos particulares ou interesse daquelas pessoas que estão no setor privado, você diz que esse ato é um ato negocial. Nós temos também os chamados atos enunciativos. Os atos enunciativos, o nome já está dizendo, né? Eles vão enunciar. E o que é que significa que são atos que vão enunciar? Ou seja, são atos que eles vão dizer alguma coisa. Ou, numa linguagem mais técnica, eles vão atestar alguma coisa. É por isso que eu digo que a atividade do professor é uma atividade meramente declaratória ou enunciativa. Quem faz o trabalho não é o professor. Então, o trabalho que vale pela avaliação é feito pelo estudante. O professor ele só faz avaliar aquele determinado trabalho. Da mesma forma, o médico. Não é o médico que gera a doença no paciente. Ele reconhece a doença, atesta e começa a fazer o seu tratamento. Então, quando você vê atestados, certidões, pareceres, avaliações, dando nota nas avaliações, são, na verdade, atos enunciativos. Por quê? Porque não é a pessoa que está realizando que é responsável por aquele ato. Ele simplesmente está avaliando e atestando uma determinada condição que já é pré-existente à atividade dele. Então, por isso que aquela afirmação que muito aluno diz, o professor me reprovou. Não, é o aluno que se reprova, porque a atividade do professor é meramente enunciativa. Ele registra a presença que ele vê, ele registra a nota que ele percebeu naquela determinada avaliação. Então, o professor ele tem atividade meramente enunciativa. Ou também, você pode colocar no linguajar mais da introdução ao estudo de direito, ele tem uma atividade declaratória. E nós também encontramos os chamados atos punitivos, que são aqueles que impõem as sanções, né? Esses atos punitivos, eles decorrem mais do poder de polícia, onde é a atuação da administração frente, principalmente a atividade dos particulares, ou seja, as pessoas que estão no setor privado, ou dentro da própria administração pública, o chamado poder disciplinar, é onde avalia-se as condutas de quem participa, de quem age dentro da administração pública. Em relação às espécies dos atos administrativos, alguma dúvida? Então, como não existe... Agradeço, Bubacar. Então, como não existem dúvidas a respeito das espécies, vamos adentrar exatamente nas classificações. E aí nós temos aí alguns critérios de classificação dos atos administrativos, né? E é importante a gente entender essas classificações, porque nós entendemos também a aplicação dos atos administrativos nas diversas áreas aos quais eles podem ser aplicados, né? Primeira delas, quanto ao regramento, né? Então, o ato administrativo, ele obedece ou não a determinados regramentos, ou ele obedece ou não à lei. Então, quanto ao regramento, à lei que o ato administrativo ele obedece, os atos administrativos eles podem ser vinculados ou discricionários. O vinculado é quando todo ato está previsto na lei ou no regramento. Discricionário é quando o ato administrativo que será realizado, ele está previsto somente em parte. Por quê? Porque uma parcela da atividade relacionada àquele ato, ela tem a famosa discricionariedade, ou seja, que ela dá opções para que aquela pessoa que está executando o ato, ela possa agir.
Quanto ao destinatário, os atos, eles podem ser gerais, ou seja, eles são destinados a todas as pessoas que estão submetidas àquele determinado poder público, ou podem ser atos individuais, se referem somente a uma determinada pessoa. Então, como eu falei para vocês, geralmente esses atos administrativos que são gerais são atos normativos. Por exemplo, quando você tem um ato regulando a carga horária, ou melhor, agora, nós tivemos determinadas normas ou atos administrativos regulamentando o trabalho remoto. E aí, o trabalho remoto pode ser tanto dos técnicos, como dos dirigentes da nossa universidade, como também dos professores. Todos estavam submetidos a um trabalho remoto. Pois bem, então, a portaria, as instruções que regulam o trabalho remoto, elas são para todos. Então, a aplicação ela é geral. Mas a portaria que concede férias a um determinado servidor, ela é individual, porque ela não está dando férias para todos os servidores. Ela está dando férias para aquele determinado servidor. A mesma coisa de uma promoção. A promoção, elas são específicas para os servidores, porque avalia-se a condição de cada servidor. Então, por isso que os destinatários eles podem ser gerais ou individuais. Quanto ao alcance, os atos administrativos eles podem ser internos ou externos. O alcance interno, o nome já está dizendo, né? Só é aplicado dentro daquela seara administrativa, dentro daquele poder público, ou daquela esfera de poder. O externo é quando ultrapassa aquela esfera de poder, ou seja, pode chegar a outros poderes, a outras esferas ou instâncias de poder, e também pode chegar à sociedade, à comunidade, ou seja, ao setor privado. Sendo que, quando o ato ele é interno, ele não necessita tanto da publicação. Já quando ele se torna externo, ele tem obrigatoriamente a necessidade de publicação. Por quê? Porque, de acordo com a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, essa lei de introdução, ela deixa bem claro que o requisito para que você possa exigir das pessoas que estão fora da administração pública, ou que não participam daquela determinada administração pública, uma determinada postura normativa, somente quando você faz a publicação. E aqui, a publicação não é a publicação em rede social, não é publicação em um jornal, ou numa mídia tradicional. É exatamente através dos veículos oficiais que são chamados, em regra, de diários oficiais. Então, essa exigência de publicação é que seja publicado nos diários oficiais. Lembrando que a maioria dos diários oficiais, hoje em dia, eles não saem mais em papel. Eles têm as suas versões digitais. Então, você tem que procurar, geralmente, onde é que é publicado o diário oficial daquela determinada esfera de poder, para que você possa acompanhar o diário oficial dela. A outra classificação é quanto ao objeto. E aí nós temos 3 tipos de atos administrativos relacionados ao seu objeto. O ato administrativo pode ser um ato de império. E o que é o ato de império? Mais uma vez, a gente tem aquela correlação, né? De imperar, de ordenar. Então, quando você diz que a administração pública ela age realizando atos de império, quer dizer que ela tem supremacia sobre o indivíduo, ou seja, a administração pública unilateralmente manda e todos os indivíduos, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, eles devem se submeter. Então, ordena e todos têm que seguir. Por isso que é chamado de ato de império. Os atos de gestão. Os atos de gestão são aqueles atos em que a administração pública ela não age para mandar, ela age para negociar, ou seja, ela está na mesma condição, ela está no mesmo patamar. Ela está tentando fazer uma negociação. Então você diz que nos atos de império existe uma relação de subordinação. O Estado manda e todos os demais obedecem. Nos atos de gestão existem relações de coordenação, ou seja, onde os indivíduos que participam estão em situação igual. Então, nesse caso dos atos de gestão, o Estado ele está na mesma condição do particular,
ou de outras esferas de poder, ou de outros poderes públicos. Então, eles negociam de forma igual. Por isso que é ato de gestão. E ainda existem os atos de expediente, que são atos de rotina da administração pública. Como a administração pública, nós percebemos que ela tem sua burocracia, então aqueles atos burocráticos que devem acontecer, eles são chamados atos de expediente. Por exemplo, você quando vai se matricular, embora você esteja regular perante a universidade, a cada semestre você tem que fazer a sua matrícula nas disciplinas. Não existe uma matrícula automática. Então, esse ato de matricular, ele é um ato de expediente. Todo funcionário ele tem direito, anualmente, às suas férias. Então, quando é definido as férias do funcionário, é um ato de expediente. Então, são atos rotineiros dentro da administração pública, por conta exatamente da sua burocracia, da sua própria burocracia. Nós temos ainda a classificação dos atos quanto à sua formação. E aqui eu chamo a atenção de vocês, porque merece uma melhor atenção. Quanto à formação, os atos podem ser simples. Os atos simples são aqueles que exigem meramente a manifestação de vontade do agente ou órgão estatal. Então, é simplesmente ele manifestar sua vontade, sendo que esse agente vai ser um indivíduo e o órgão ele pode ser unipessoal ou pode ser um colegiado. Mas o fato é que ele vai simplesmente manifestar a vontade, ou seja, é um ato mais unilateral. Não existe a necessidade de você ouvir a pessoa a qual é dirigido o ato. É só o poder público, ele dizendo alguma coisa, ele afirmando alguma coisa, ou ele ressalvando alguma coisa, então ele dá uma declaração. É um ato simples. Um ato complexo. Um ato complexo é quando você depende da vontade de mais de um agente ou órgão da administração pública. Por exemplo, quando você tem uma aposentadoria, você vai para o indivíduo, ele pede à administração pública, ao órgão no qual ele participa, esse órgão faz a tramitação, mas esse órgão também tem que fazer uma informação para o Tribunal de Contas. A mesma coisa são as admissões, ele faz toda a tramitação dentro do órgão, mas ele também manda para o Tribunal de Contas, para ele fazer uma avaliação. Então, por isso que ele é um ato complexo. Porque não depende somente de um órgão, ele depende de mais de um agente ou órgão. E, por fim, os atos administrativos eles também podem ser compostos. Então, o ato composto é quando ele tem somente uma vontade, mas ele depende que outros órgãos eles façam as ratificações para produzir os seus efeitos. Exemplo de um ato composto, que nós encontramos ele como sendo composto dentro da administração pública. A administração pública, o ato complexo é um contrato, né? Um contrato por quê? Porque você precisa que as partes, elas concordem. Então, é mais de uma vontade. O ato composto que seria exatamente a aposentadoria, onde a pessoa pede a aposentadoria, o órgão avalia a aposentadoria, mas aí os tribunais de contas eles têm que ratificar ou não aquela determinada aposentadoria para que ela possa produzir os seus efeitos e ela seja exequível. Então, daí a diferenciação entre o complexo e o composto. Porque no complexo você tem duas vontades que elas têm que interagir, ou pelo menos duas vontades para que elas possam interagir, e no ato composto você tem uma vontade e você tem uma ratificação. Então, daí a diferenciação entre elas. Meus caros, em relação à classificação dos atos administrativos, alguma dúvida? Não? Então vamos entrar no último. Pois não, pode falar. Não, é só para afirmar que não, até então não tem nenhuma dúvida. Excelente. Agradeço aí o retorno. Então, não tendo mais dúvidas, nós vamos entrar exatamente
no último tópico que nós destacamos aqui, para que nós pudéssemos fazer o nosso estudo acerca dos atos administrativos, que é exatamente o tema da invalidação dos atos administrativos. E aí, a gente relembra, né? É o nosso último tópico, e o que quer dizer a invalidação, né? Então, você vem do verbo validar com o prefixo quer dizer não validar, ou seja, que retira a validade. Então, você vai retirar a validade de um ato administrativo. Então, como é que pode ser retirada a validade dos atos administrativos? Nós vamos estudar, dentro da doutrina de direito administrativo, aqui no Brasil, nós temos 5 formas ou 5 situações onde você pode fazer a invalidação dos atos administrativos, que nós vamos analisar cada um. Onde nós temos desde a anulação até a contraposição. Então, são 5 espécies: anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Onde cada uma delas ela vai gerar a invalidação do ato administrativo, mas por situações diferentes ou sobre motivos. A motivação ela é diferenciada em cada um dos casos. Por isso que nós vamos aprimorar o nosso estudo de cada uma delas. Primeiramente, a cassação. Ocorre a cassação quando você vai extinguir o ato porque o destinatário descumpriu condições que deveriam permanecer atendidas, a fim de poder continuar desfrutando daquela determinada situação jurídica. Então, a gente pode voltar àquela situação que eu já tinha explicado para vocês. Você quer abrir um restaurante. Então, como você quer abrir um restaurante, você pode abrir um restaurante de qualquer maneira? Não. Você não pode abrir um restaurante de qualquer maneira. Você tem que, claro, ter um plano de negócio. Então, tanto você tem questões administrativas que estão relacionadas ao seu próprio negócio, como também você vai ter as imposições ou as exigências, as limitações administrativas por parte da administração pública. E essas limitações administrativas, essas exigências administrativas estabelecidas pelo poder público, perceba que você vai ter que obedecê-las não só no início, mas no decorrer de toda a sua atividade. Então, as exigências relacionadas à vigilância sanitária, elas têm que ser obedecidas desde o seu início, mas isso não quer dizer que elas vão estar só no início, elas vão estar durante todo o acontecimento da atividade, desde o início da atividade até todo o transcurso e a finalização daquela determinada atividade. Então, se a pessoa não continuar no curso da atividade, cumprindo com essas determinações da vigilância sanitária, o estabelecimento, ele pode ser o quê? Ele pode ser fechado, tanto temporariamente quanto definitivamente. Por quê? Porque não ocorreu a satisfação das exigências que eram exigidas por parte do poder público. A mesma coisa uma obra. Qualquer obra que você precise fazer, você tem que levar à administração pública. Qual é o setor competente? Exatamente as prefeituras municipais. As prefeituras municipais, elas têm um quadro de fiscais que vão fiscalizar as obras públicas. Por quê? Porque eles têm que, no caso, avaliar se aquela determinada obra pública ou se aquela atuação no edifício vai trazer risco para outras pessoas, para os vizinhos, como as pessoas que estão no próprio edifício, como também para outras pessoas que podem ser transeuntes na rua. Por isso que ela tem essas exigências, e qualquer coisa que se faça nos edifícios tem que contar exatamente com o aval, com a licença do poder público. Então, você tem licença para construir, licença para reformar, porque ela também existem as normas estabelecidas nos códigos de obras e posturas relativas às edificações. Então, essas exigências, ou algumas dessas exigências, elas podem, no caso, ser exigidas durante todo o período. Então, isso quer dizer que se você descuidar dessas exigências, ou seja, se você deixar de cumprir no curso da atividade alguma dessas exigências, ela pode ser afetada e você pode perder
aquela determinada situação jurídica que você tinha conquistado junto à administração pública. Então, quando você deixa de cumprir alguma exigência, ocorre uma cassação, ou seja, aquilo que você usufruía perante a administração, você deixa de usufruir. Mas por culpa de quem? Por culpa sua, ou seja, a própria pessoa que tinha a licença, ela perde a licença, não é o poder público que retira. No caso da cassação, ela perde a licença porque ela deixa de cumprir algum requisito ou alguns requisitos. Além da cassação, nós temos a caducidade. E aí, o que é que significa a caducidade? A caducidade, ela vai ser diferente da cassação, porque na cassação, a pessoa que foi beneficiada por aquela atividade do poder público, ela deixou de cumprir algumas das exigências que o poder público exigia. Então, ela deixou de ter aquela condição que ela tinha perante o poder público. Na caducidade, o que ocorre é, como a legislação ela pode ser alterada a qualquer momento, digamos que seja feita uma nova legislação. E essa legislação ela vai interferir na antiga. Essa legislação nova, que interfere na legislação antiga, que regulava um determinado ato administrativo, nós chamamos de legislação superveniente. Então, existia uma legislação que regulava aquele determinado ato, foi feita uma nova legislação. E essa nova legislação, ela muda alguma coisa relacionada àquela determinada atividade, relacionada àquele ato administrativo. E essa mudança da legislação pode levar exatamente a que aquele ato ele não continue mais autorizado. Então, essa mudança, ela pode acarretar que a pessoa não pode mais realizar o ato. E com isso, ela perde os efeitos jurídicos que existiam. Ah, mas a norma antiga me autorizava. Sim, mas a gente tem que sempre cumprir a norma que está vigente. Se a norma antiga lhe dava o direito, mas se a norma atual, que ela modificou aquela situação, ela traz novas exigências, e você não cumpre essas novas exigências, você perde o direito. Você perde aquele ato. Então perceba que na cassação, a própria pessoa beneficiada, ela deixa de cumprir alguma exigência. Então foi por culpa dela. Na caducidade, é uma nova legislação que é feita. E aí você não se adequa mais às exigências dessa nova legislação. Então, foi a caducidade, a mudança da condição vem pela alteração legislativa. Então, digamos, existe muito na questão dos mercados públicos, né? Os mercados públicos, existem autorizações ou permissões do poder público para que as pessoas utilizem um local, um quiosque naquele determinado mercado público. Mas o que acontece? Com o decorrer do tempo, podem ocorrer determinadas mudanças. Então, digamos, a pessoa vende determinados produtos que posteriormente verifica-se que aqueles produtos eles não são adequados para vender no mercado público. Então, a nova legislação que regula os mercados públicos pode, na verdade, retirar aquele tipo de atividade ou aqueles determinados objetos da venda no mercado público. Então, a pessoa ela perde a sua concessão. Ou ela muda os seus objetos que são vendidos, ou ela vai perder a concessão. Então, você tem um caso de caducidade. Então, veja que a pessoa perde aquela determinada condição, aquele determinado direito que ele usufruía perante o poder público, exatamente por uma mudança na legislação. A legislação modificou e modificou também as exigências. A outra forma de invalidação é exatamente a contraposição. Ou também algumas pessoas chamam de derrubada, né? E ela acontece quando o ato deixa de ser válido em virtude da emissão de um outro ato, que gerou efeitos opostos ao anterior. Então, um exemplo de contraposição. E aqui a gente vê muito acontecer nos municípios ou nas várias esferas de poder. O que é? Geralmente, quando um prefeito ganha, existem os chamados cargos comissionados, né? O cargo comissionado é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração. O que quer dizer isso?
O cargo comissionado quer dizer que a pessoa, ela pode colocar, no caso, a autoridade, ela pode colocar aquela pessoa quando ela quiser e também retirar quando ela quiser. Eles também são chamados demissíveis ad nutum, ou seja, as pessoas podem ser demitidas e você não precisa explicar. A pessoa com autoridade, tanto para admitir quanto demitir, ela não precisa dar explicações. Por isso que tem essa expressão ad nutum. Então, ocorre exatamente isso. Quando um determinado gestor ele nomeia determinadas pessoas para cargos comissionados e depois retira. Ele não tem que explicar por que é que ele está dando ou por que ele está retirando aquela pessoa do cargo, porque ele está admitindo ou demitindo aquela pessoa no cargo. Então, por isso que você tem a contraposição. Você percebeu que o ato perdeu a sua validade por causa do novo ato que foi exatamente oposto, que tirou a validade do anterior. E nós temos os casos que são os mais comuns da gente encontrar, que são os casos de anulação e os casos de revogação. Então, o que é que acontece para um ato ele ser considerado anulado ou ele ser considerado revogado? E aqui a gente vai citar a Lei 9.774/99, que é a lei que trata de vários ensinamentos a respeito dos atos administrativos. Nessa lei, a 9784, de 99, ela tem o artigo 53, onde o artigo 53 diz o seguinte: a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Então, perceba, existe uma diferença entre a anulação e a revogação. Elas não são sinônimos. Por quê? Porque as suas aplicações elas são distintas. A anulação é quando ocorre um vício, e vício ligado à lei. Então, um ato administrativo ele vai ser anulado quando ocorreu um descumprimento da legislação, ocorreu um vício oriundo da legislação. Então, nesse caso, o ato ele vai ser anulado. Por quê? Se o ato ele não cumpriu a legislação, quer dizer que esse ato está errado. Lembrem-se que dentro da administração pública só pode ocorrer alguma coisa ou deixar de ocorrer alguma coisa em virtude de lei. Então, logo, você percebe exatamente essa situação, que a anulação decorre do descumprimento da lei. Já na revogação não ocorreu nenhum descumprimento, simplesmente deixou de estar de acordo com o mérito administrativo. Ou seja, não preenche mais ou a conveniência ou a oportunidade. Então, a revogação ela tem a ver com o mérito administrativo, ou com a conveniência ou oportunidade. Ou não é mais conveniente, ou não é mais oportuno. Mas lembrem-se que a revogação tem a ver com o mérito administrativo. Na anulação tem a ver com o vício de legalidade, ou seja, com contrariedade à legislação. Então, essa diferença trazida pelo artigo 53, que já existia na doutrina, é fundamental. Mostra exatamente uma diferença essa gigantesca, porque você tem exatamente as aplicações diferenciadas. O artigo 54 também, ele traz mais algumas informações, onde ele diz: o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, com dados da data em que foram praticados, salvo comprovada a má-fé. Então, o que quer dizer isso? Que a administração pública ela tem um prazo para fazer a anulação dos seus atos. Esse prazo para fazer a anulação é de 5 anos, ou seja, depois de 5 anos, é como se o ato ele é salvo. Então, você tem, no máximo, esse prazo de 5 anos para você fazer a anulação do ato administrativo. A única exceção aqui é quando o ato administrativo ele é feito com má-fé. Porque se é feito com má-fé, então esse prazo de 5 anos ele não se torna válido. Ele pode ser revisto, ele pode ser anulado a qualquer momento.
E o parágrafo 2º, ele traz mais uma informação importante, porque ele diz: considera esse exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe a impugnação à validade do ato. Então, não existe uma forma específica para você anular. Qualquer forma, qualquer medida adotada por uma autoridade administrativa pode ser feita para fazer a anulação dos atos administrativos. Aqui nós mostramos para vocês uma tabela que a gente tenta aí trazer algumas diferenciações entre anulação e revogação. Então perceba que em relação ao motivo, para que ocorra uma anulação, tem que ocorrer uma ilegalidade, ou seja, uma contrariedade à lei. Na revogação, o que você tem é o interesse público, ou seja, a pessoa não tem mais conveniência ou oportunidade. Então, a administração, ela ou não tem mais conveniência ou não tem mais a oportunidade para manter aquele ato administrativo. Então, você vê que tem relação com os atos vinculados e os atos discricionários, né? A anulação e a revogação. A competência para anulação. A anulação pode ser feita tanto pela administração pública quanto pelo judiciário. Já a revogação, ela só pode ser feita pela administração pública, ela não é feita pelo judiciário. Por quê? Porque o judiciário não pode entrar no mérito administrativo. E a revogação, ela repousa exatamente, ou ela cinge-se, ou ela limita-se ao mérito administrativo, coisa que o judiciário ele não pode intervir, ou seja, ele não pode atuar nessa seara. E os efeitos? A anulação, o efeito ele é ex tunc, ou seja, ele é retroativo, é desde a sua origem. Já a revogação, ela é ex nunc, ou ela é prospectiva. É daquele momento em que foi declarada a revogação em diante. Aqui alguma dúvida sobre a anulação e a revogação? Não? Então vamos tratar exatamente da última situação de invalidação, ou relacionada à invalidação, que é exatamente a chamada convalidação. E o que é convalidar? E aqui, a Lei 9.774/99, ela nos ajuda, mais uma vez, no seu artigo 55, onde ela diz o seguinte: em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela administração pública. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós somos humanos. E como seres humanos, nós cometemos erros. Então, por mais que o ser humano ele se esmere, vão ter determinadas situações em que ele vai errar. E aqui está abrindo possibilidade também para a própria administração pública de rever os seus erros. Sendo o seguinte, existem dois tipos de erros. Existem erros que são passíveis de conserto e existem erros que não são passíveis de conserto. Então, aqueles erros que não são passíveis de conserto, você anula, você não tem outra escapatória. Agora, aqueles erros que são passíveis de conserto, a administração pública ela pode tentar consertar. Então, quando a administração pública ela tem um erro que é passível de conserto e a administração pública faz o conserto, nós chamamos que ocorreu uma convalidação, ou seja, você consertou o erro que foi cometido. Mas existem exigências, não é qualquer tipo de erro, né? São só os erros que podem ser sanados, ou seja, são os erros ou defeitos sanáveis. Então, o primeiro requisito é que o erro encontrado ou o defeito encontrado ele seja sanável. Segundo requisito, estabelecido pelo artigo 55, é que não gere lesão ao interesse público. E o terceiro requisito é que não traga prejuízo a terceiros. Então, seja um defeito sanável. Segundo, que não acarrete lesão ao interesse público. E terceiro, não gere prejuízo a terceiros. São as três exigências para que ocorra a convalidação. Se você quiser um conceito mais bem formulado, nós podemos dizer que a convalidação é a confirmação de um ato jurídico praticado pela administração pública, que seria com vício, e por esse vício ele poderia até ser anulável,
mas como esse defeito, esse vício, ele é sanável, a administração pública ela prefere corrigi-lo para tentar conservar os efeitos daquele determinado ato administrativo já praticado. Então, só para deixar bem evidente, nós percebemos então que a convalidação só pode ocorrer para os atos administrativos que tiverem defeitos sanáveis. Geralmente, esses defeitos sanáveis, eles podem recair sobre a competência ou sobre a forma. Uma circunstância importante, um ato administrativo, ao ser convalidado, a correção do ato ela retroage à data da sua elaboração. Então, a convalidação ela tem efeito ex tunc. E se esse vício, a gente está tratando uma convalidação, ele estiver na competência ou na forma, o ato ele pode ser convalidável, porque o vício ele pode ser trabalhado e pode ser corrigido. Agora, se o vício estiver no objeto, no motivo ou na finalidade, a convalidação ela não é possível. Então, a convalidação é somente quando recai ou sobre competência ou sobre forma, que são aspectos mais formais. Quando é relativo a conteúdo, que é o objeto, motivo ou a finalidade, aí você não consegue fazer a convalidação. Um exemplo de convalidação é de um ato administrativo que aplicou uma determinada penalidade a um servidor e, digamos que no processo administrativo que avaliou a penalidade, não foi dada ampla defesa ao servidor. Então, o servidor ele pode recorrer, mostrando que não houve a ampla defesa, ou pode ir para o judiciário. Ou a instância superior ou o próprio judiciário, eles podem validar porque não houve ampla defesa. Isso não impede que o poder público refaça o processo administrativo agora com a ampla defesa e possa continuar a instaurar ou continuar a determinar aquela determinada sanção. Tá certo? Então, você vê aí a circunstância em que você pode ou não aplicar a convalidação. Sendo assim, diante dessa possibilidade, os atos administrativos podem ser válidos. Então, o que é um ato válido? É aquele ato que foi realizado e ele cumpriu todas as determinações e gerou seus efeitos. O ato ele pode ser anulável. Então, anulável é porque ele possui um vício. Esse vício ele pode ser corrigido. Então, se o ato anulável ele for corrigido, ele se transforma em ato válido. Se o ato anulável, aquele vício, não for corrigido, ele se transforma num ato nulo. Porque o ato nulo é aquele cujo vício ele não foi corrigido ou que ele possui um vício que ele é insanável, ou seja, que ele não pode ser corrigido. Sendo que os vícios insanáveis são aqueles que recaem sobre a finalidade, motivo ou objeto. Ou numa competência que pode ser exclusiva ou numa forma essencial. E aí a gente gostaria só de esclarecer que o ato, às vezes você vai perceber alguns doutrinadores falando sobre atos inexistentes, e o ato inexistente é aquele que possui apenas aparência de manifestação da vontade da administração. Mas, na verdade, ele não se originou de um agente público. Então, como ele se originou de fora da administração, ele tem que ser considerado como ato inexistente. Está bem? Alguma dúvida?